pessoal, hoje eu vim aqui falar de algo extremamente importante, principalmente com as crianças de hoje, pós-Covid, pós tudo que aconteceu na vidinha dessas crianças, né, que às vezes passaram a maior parte das suas vidas confinadas em algum lugar. A gente tem notado uma demanda muito crescente de crianças com dificuldade de lidar com as próprias emoções ou de entender as próprias emoções, dificuldades de buscar recursos para lidar com isso. E foi pensando nessa demanda que chegou aí de vocês, nossos assinantes, que nós criamos esse material específico. E esse material, ele pode ser trabalhado tanto colocando ele exposto em algum lugar de acesso da criança, de repente você criar ali aquele cantinho da calma, né, que não é Montessori, mas que pode ser implementado, não tem nada de errado em você colocar ali num cantinho na sua casa em que a criança vai buscar para se acalmar, em que ela vai ter alguns recursos ali que vão ajudar ela a se acalmar. Você pode também propor como uma atividade, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, ou você pode trabalhar aí num momento de dificuldade, num momento em que a criança está passando por uma emoção forte, em que você vai convidar ela para refletir e para olhar para esse recurso visual, para ela se acalmar, para ela buscar alternativas de como canalizar essa emoção que está aí dentro, tá? Essa questão da emoção é importante que a gente saiba diferenciar e sempre colocar para a criança que sentir fortes emoções é tudo bem, que todas as emoções que a gente sente, elas são aceitas. O que não é aceito é alguns comportamentos específicos que não são legais. Então, por exemplo, tudo bem você ficar nervoso e bravo, mas não é tudo bem você bater ou você jogar e quebrar as coisas porque você está bravo. Então, essa é a fala e é esse o objetivo nosso ao trabalhar com as emoções. Tá bom? E lembrando que o diálogo é super importante. A gente sentar, a gente parar para fazer um contato visual, para a gente olhar para a criança, para a gente se empatizar com a criança, em que você vai se colocar no lugar dela. Então você vai dizer: eu sei que você ficou aborrecido, ou eu sei que você está triste por causa disso que aconteceu, mas aí a gente vai explicar o que aconteceu, a gente vai trazer para a criança a atenção de coisas externas, porque às vezes a criança ela está vendo do ponto de vista dela. Eu quero esse brinquedo agora e eu quero pegar ele agora. Então a gente precisa trazer um contexto. Eu entendi que você quer esse brinquedo agora, mas o fulano está usando e a gente precisa respeitar esse fulano que está usando nesse momento. Você pode, e aí a gente vai explicar o contexto e a gente vai trazer uma solução, a gente vai trazer uma alternativa. Então eu posso dizer, você pode escolher um novo brinquedo ou você pode esperar por esse. Diga para ele que você, quando ele terminar, para ele te dar esse brinquedo que você vai esperar. Então você dá alternativas do que fazer, tá? É super importante isso, porque às vezes a gente fica ali batendo na emoção, mas a gente esquece de dar para a criança um repertório ou uma alternativa de comportamento do que ela pode fazer diante daquilo. Ok? Então, vamos partir aí para uma apresentação. E aí, no caso, aqui eu estou colocando como uma atividade Montessori, como uma apresentação de uma atividade Montessori. E para isso, eu escolhi trazer o recurso de um espelhinho. Então, eu vou convidar a criança a trazer o espelho aqui no tapete e a gente vai sentar e a gente vai conversar sobre aquilo. Se você quiser, pode ser também numa mesa, não tem problema. E eu coloquei aqui na bandejinha, eu coloquei os dois recursos que você tem disponível para trabalhar a emoção com a criança. Então a gente tem esse primeiro recurso em que a gente fala dos sentimentos e a gente tem um segundo recurso que são formas para a gente buscar se acalmar e relaxar e colocar a nossa cabeça no lugar, tá? Então eu vou apresentar aqui como se fosse uma atividade. Então eu trouxe aqui na minha bandejinha e eu vou sentar com a criança e eu vou dizer: vamos ver o que a gente tem aqui. Olhe, a gente tem diversas crianças e cada uma tá com um sentimento diferente. Olhe essa daqui. Essa está muito feliz. Como que a gente faz quando a gente está feliz?
Aí a gente convida a criança vai sorrir e a gente vai falar, vamos olhar do espelho. E aí a gente vai pedir para a criança, como que a gente faz? Sorria. X. Quando a gente tá feliz, a gente ri, a gente acha engraçado, tudo tá bem, a gente tá de bem com a vida, tudo tá legal. Ai, vamos olhar para essa outra criança? Ai, ela tá triste, ela tá muito chateada. Coitadinha, olha, coitadinha dela, ela tá muito triste. Como que você fica quando você tá triste? É verdade, você pode chorar. Vamos fazer uma cara de triste? Como é? E aí a gente vai falando sobre aquilo e continua. Olha essa menina, ela tá brava. Quando a gente fica bravo, a gente fica quente, nosso corpo fica nervoso, a gente quer explodir. Às vezes a gente tem vontade de bater, de derrubar, de empurrar. É quando a gente fica bravo, a gente fica com tanta emoção que a gente parece que a gente vai explodir. Como que a gente faz? Vamos fazer. E aí a gente vai. Tô muito bravo. E aí você vai continuando conversando sobre cada uma das emoções e mostrando. E isso você vai sentindo da criança. Quanto mais a criança quiser elaborar algum sentimento, quanto mais ela quiser falar, ou se ela achar engraçado, ficar fazendo no espelho, faça no tempo da criança. Não tenha pressa para tipo, vamos terminar aqui, chegar no último. O importante é você aproveitar esse momento ao máximo com a criança e trabalhar cada um dessas emoções. Se não deu para trabalhar em uma sentada só, não tem problema, você pode continuar numa próxima vez. Agora vamos falar do próximo recurso. O próximo que tem aqui são alternativas para acalmar e relaxar. Então a gente vai olhar aqui e falar com a criança sobre o que tem aqui. Então, sabe, às vezes a gente fica muito bravo, às vezes a gente fica muito nervoso, ou a gente fica muito assustado, às vezes a gente fica muito desapontado, triste, emburrado, com medo, e a gente não sabe o que fazer. Pode ser que a gente faça coisas que não são legais, nem pra gente, nem pros outros e nem pro ambiente. E aí a gente não tá respeitando a nossa regra, né, de respeito. Então, aqui eu trouxe para você algumas ideias de coisas que você pode fazer para tentar se acalmar e para tentar se sentir melhor e fazer esse sentimento ir embora, tá bom? Então, quando você estiver se sentindo assim, você pode vir aqui e pensar o que eu posso fazer para me acalmar? Vamos ver o que tem aqui? Olha, a gente tem respirar fundo. Às vezes, respirar ajuda a gente a acalmar. Você pode ler um livro, você pode brincar com algum bichinho ou observar um bichinho, de repente um peixinho no aquário. Você pode escolher escutar uma música que você goste, ou até cantar de repente. Você pode dar um abraço em alguém ou pedir um abraço. Você pode dar pulinhos, se isso vai te acalmar. Então, eu tô muito brava, eu tô tão nervoso que eu tô cheia de energia. Você pode pular até você acalmar e até gastar essa energia. Você pode escolher fazer um desenho. Você pode escolher ir brincar com alguma outra coisa que te faça se sentir bem. Você pode pensar em coisas boas. Você pode sentir um objeto e segurar esse objeto. Você pode apertar uma bolinha. Ou você pode procurar alguém para conversar. Se você precisar de qualquer coisa, você pode sempre contar comigo e conversar comigo. E aí a gente vai trazendo esses recursos. Isso a gente vai expor para a criança e conversar com a criança, mas mais importante do que a gente fazer isso num formato de lição, é a gente depois sempre trazer a criança para ela olhar para esse recurso visual. No momento em que ela está nervosa, a gente pode lembrar ela, falar assim, vamos tentar respirar fundo? E agora, vamos olhar aqui. Eu tô vendo que você tá muito nervoso, você ficou muito bravo. O que você quer fazer? Você quer conversar sobre esse assunto? Você quer apertar uma bolinha? Você quer... E aí a gente vai trazendo um repertório para a criança, a gente vai mostrando para ela maneiras dela lidar com aquela emoção, dela
conversar, dela entender o que está acontecendo e processar o que está acontecendo de uma maneira adequada, tá bom? E aqui de novo, você pode ir conversando com a criança, você pode perguntar para ela qual desses você gostou mais, ou o que você acha que vai dar mais certo com você, e ver o que essa criança vai trazer. Ai, Dani, não, essa criança não consegue falar, ou ela não vai ter repertório para isso. Tenta. Às vezes a criança surpreende a gente. E às vezes ela não vai surpreender a gente nessa primeira vez que você pergunta, porque ela não está habituada com alguém fazer esse tipo de pergunta reflexiva para ela. Talvez ela nunca não tenha pensado sobre isso. Mas conforme você vai trazendo esse tipo de questionamento, conforme você vai praticando isso com a criança, ela ou naquele momento ou depois daquele momento, ela vai ficar reflexiva e ela vai começar a pensar sobre essas questões. Então talvez ela não tenha tido uma resposta para você de imediato agora, mas pode ser que ela construa essa resposta com o tempo e que ela vai te trazendo essas respostas com a prática, com o passar dos dias em que você vai trazendo ela para aquilo. Vamos ver o quadro dos sentimentos. O que você está sentindo agora? Você está bravo? Ou você está desapontado? Ou você está emburrado? Será que é isso? Porque às vezes a gente acha que a gente entende o que a criança está sentindo, mas às vezes não é aquilo. Então, através desses quadros, através desse recurso, a criança consegue dizer pra gente, consegue mostrar melhor e a gente consegue também trazer um pouco mais de concreto para essa criança de uma coisa que é tão imaterial, que é tão abstrata numa cabecinha de uma criança pequena. Lembrando que eles estão aí nessa fase da vida em que eles precisam do concreto para aprender, em que eles aprendem com os 5 sentidos, tá bom? Então, é isso. Até a próxima!